que o Senhor venha abrir o nosso entendimento, a nossa mente, para que nós possamos compreender a Tua palavra. Que enquanto eu estiver ministrando, que um espírito de temor caia sobre nós, e uma unção que despedaça todo jugo e quebra toda corrente, venha sobre nós. E todo impedimento, toda barreira que queira impedir a ministração, eu ordeno que vá de retirada no nome de Jesus. Ser conosco, amado Espírito Santo. Amém. Vamos decolar. Livro do Apocalipse, escrito pelo apóstolo João, por volta do ano 95, ano 96 depois de Cristo. O livro do Apocalipse, por favor. O livro do Apocalipse foi escrito pelo apóstolo João por volta do ano 95, 96 depois de Cristo. A época era dominada pelo Império Romano. O Império Romano tinha como imperador nessa época o imperador Domiciano, o imperador rude, o imperador mau, carrasco, o imperador que instituiu um decreto nessa época, um edito, dizendo que todos deviam adorar Ele como Senhor e como Deus. E todos aqueles que não o adorassem como Senhor e como Deus, iriam ser perseguidos e mortos. E os cristãos recusaram adorar esse imperador Domiciano como Senhor e como Deus, porque os cristãos sabiam que digno de honra, de louvor, de adoração era e é o nosso Senhor Jesus Cristo. E por isso uma perseguição se desencadeia contra os cristãos dessa época. E muitos cristãos foram mortos à espada, foram lançados num coliseu para ser comidos por leões, por feras. A época é uma época de perseguição. E o apóstolo João, capítulo 1, verso 9 desse livro de Apocalipse, ele diz: e eu estava na ilha de Pátimo, por causa da palavra do Senhor e por causa da perseguição. A ilha de Pátimo ficava no mar Egeu, no sudoeste da cidade de Éfeso, na costa sul da Ásia Menor. E ele se encontrava ali, nessa ilha. A ilha de Pátimo era uma colônia penal do Império Romano. Diante dessa atroz perseguição, diante dessa perseguição contra os cristãos, eles não pararam de adorar o nosso Senhor Jesus Cristo. E o capítulo que nós lemos, o apóstolo João, ele se encontra agora arrebatado em espírito, se encontra nos céus, e lá diz: eu vi na mão daquele que estava sentado no trono, ou seja, na mão de Deus, ele diz: eu vi um livro escrito e selado, por dentro e por fora. Também vi um anjo forte que bradava: quem é digno de tomar o livro da mão daquele que está sentado e de desatar os seus selos? E ele diz que nem nos céus, nem na terra, nem debaixo da terra, alguém foi achado digno de tomar o livro da mão de Deus e de desatar os seus selos e de lê-los. E o apóstolo João diz, no verso 4, ele disse: eu chorava muito, porque ninguém foi digno de abrir o livro, de tomar o livro da mão daquele que estava sentado no trono. João se desespera, João fica aflito, João se angustia, chorando, porque ninguém foi digno de abrir o livro. Quando ele diz que nem nos céus, nem na terra, e nem debaixo da terra alguém foi digno de tomar o livro da mão de Deus e de ler, é porque nos céus não tinha, na terra não tinha,
Enquanto ele estava chorando, o versículo 5 diz: mas um ancião de dias veio até mim e diz: João, não chores, porque eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar o seu selo. Quando o ancião de dias, ele diz: João, não chore, porque eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu. Ele está se referindo ao meu e ao seu Senhor Jesus Cristo. Meu irmão, minha irmã, o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele venceu. Ele venceu. João, não chores. O leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, o nosso Senhor Jesus Cristo venceu. Ele venceu, meu irmão, minha irmã. O livro de Apocalipse representa não um enigma. O livro do Apocalipse não é um mistério. O livro do Apocalipse, no versículo 1 diz: revelação de Jesus. O livro de Apocalipse é a revelação de Jesus, mas também é a revelação sobre Jesus. O livro de Apocalipse, ele revela a grandeza, a beleza e a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. O livro de Apocalipse representa a grandeza de Jesus através dos seus nomes. O livro de Apocalipse representa a grandeza do nosso Senhor Jesus Cristo através da descrição que é apresentado dele no livro do Apocalipse. Quando ele diz: o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi venceu. O leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, indicam a realeza e a força e o poderio do nosso Senhor Jesus Cristo. Essa é a descrição dos nomes da pessoa de Jesus Cristo que o livro de Apocalipse apresenta. No capítulo 2, versículo 1, o próprio Senhor Jesus Cristo, ele diz: João, escreve a igreja de Éfeso, essas coisas diz aquele que tem na sua mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros. Quando ele diz isso, Senhor, João escreve a igreja de Éfeso, isso diz aquele que tem na sua mão direita, na sua mão as 7 estrelas, e quer dizer que ele tem na mão dele a sua igreja, os seus líderes. Meu irmão, minha irmã, Deus, o Senhor Jesus Cristo, ele nos tem na palma da mão dele. E quando ele diz aquele que anda no meio dos 7 candeeiros, ele está dizendo que ele mesmo, ele passeia pela sua igreja, cuida da sua igreja, está com o seu povo, zelando, protegendo, cuidando. Os nomes de Jesus no livro de Apocalipse revela a grandeza dele. No capítulo 2, versículo 8, ele diz: João escreve a igreja de Esmina, essas coisas diz o primeiro e o último, aquele que esteve morto, mas tornou a viver. Meu irmão, ele, Jesus, é o primeiro e é o último, aquele que esteve morto, mas tornou a viver. O nosso Senhor Jesus Cristo é o primeiro, é antes de tudo, é o último, é o alfa, é o ômega, é o princípio, é o fim. Ele esteve morto, mas tornou a viver. Nós adoramos não a um menino na manjedoura, nós adoramos não a um Cristo morto pendurado na madeira, não, nós adoramos um Cristo que foi morto, mas ao terceiro dia ressuscitou. Ele prossegue dizendo, capítulo 2, versículo 12, escreve, João, a igreja de Pérgamo, essas coisas diz aquele que tem a aguda afiada, a espada afiada, aguda de 2 gumes.
Quando ele diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes, ele está dizendo que ele é a própria palavra de Deus, a palavra viva, a palavra que cura, que nos santifica, que nos transforma. Ele prossegue dizendo no capítulo 2, verso 18, João escreve à igreja de Tiatira, essas coisas diz o Filho de Deus, aquele que tem os seus olhos como chama de fogo e os pés semelhante ao bronze polido. Meu irmão, ele, Jesus Cristo, ele venceu e é o Filho de Deus. Os seus olhos são como chama de fogo, os seus pés é semelhante ao bronze polido. Isso representa que ele é o que julga, que penetra com seus olhos aquilo que está no nosso profundo, no nosso ser, na nossa alma. Ele prossegue em Apocalipse capítulo 3, verso 1, ele diz, João escreve à igreja de Sardes, essas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Ele prossegue dizendo em capítulo 3 de Apocalipse, versículo 7, ele diz, João escreve à igreja de Laodiceia, essas coisas diz o verdadeiro, o santo, aquele que tem a chave de Davi, aquele que fecha a porta e ninguém abre, aquele que abre e ninguém fecha. E ele encerra dizendo, João escreve, Apocalipse capítulo 3, verso 14, a igreja de Laodiceia, essas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Meu irmão, esses nomes que Apocalipse apresenta de Jesus, revela a grandeza do nosso Senhor Jesus Cristo, que venceu, ele venceu. Meu irmão, isso é motivo de nós a cada dia estar contente, estar feliz, estar avivado, mesmo passando por luta, por tribulações, por perda, mas nós devemos estar convictos de que o nosso Senhor Jesus Cristo, ele não está morto, mas ele está vivo. O apóstolo João estava chorando, mas quando ele ouve, ele toma consciência de que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu. Ele na mesma hora para de chorar, se alegra. Meu irmão, ele, o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, o nosso Senhor Jesus Cristo, ele é o leão da tribo de Judá. Primeiro, ele venceu o quê? Ele venceu o pecado. O nosso Senhor Jesus Cristo venceu o pecado. 1 Pedro capítulo 2, versículo 22 diz que ele não cometeu pecado e na sua boca não se achou engano algum. Ele venceu o pecado. Nós servimos a um Jesus que é vencedor, a um Jesus santo, a um Jesus que não cometeu pecado e nem dolo algum achou em sua boca, engano algum achou na sua boca. Hebreus capítulo 4, verso 15 diz que nós não temos um sumo sacerdote que não pode se compadecer de nós, mas nós temos sim um sumo sacerdote que em tudo foi tentado a nossa semelhança, aí diz, mas sem pecado. Ele venceu o pecado. Quando o ancião de dia diz para João, não temas, porque o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu. Ele está dizendo, o nosso Senhor Jesus Cristo, esse leão da tribo de Judá, o cordeiro que foi morto, mas ressuscitou, ele venceu o pecado. Nós servimos a um Jesus santo. Ele também venceu, segundo, ele venceu o mundo. O nosso Senhor Jesus Cristo andou por este mundo, não pecou, dolo algum se achou na sua boca, mas também ele venceu o mundo. Evangelho de João capítulo 16, verso 33, o próprio Senhor Jesus diz, eu vos escrevi estas coisas para
essas coisas, dizendo aos discípulos, para que em mim tenham paz, mas tenha bom ânimo, porque eu venci o mundo. Nós servimos a um Jesus vencedor, a um Jesus que é invencível. Terceiro, ele venceu o quê? Ele venceu o pecado, ele venceu o mundo, mas também ele venceu o diabo. Mateus capítulo 4, do 1 ao 11, vai dizer que depois de Jesus ter jejuado 40 dias e 40 noites, teve fome e foi conduzido ao deserto para ser tentado pelo diabo. Chegando lá, o diabo se apresenta a Jesus e diz: se você é filho de Deus, mande que essas pedras se transformem em pão. E Jesus vira para o diabo e diz: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. E o diabo não se tem por vencido, e diz a Bíblia que ele eleva Jesus ao monte e oferece a Jesus todos os reinos do mundo, a glória do mundo. E o diabo diz para Jesus: olha, se você prostrado me adorar, eu te darei tudo isto aqui. E o Senhor Jesus vira para o diabo e diz: epa, está escrito, somente ao Senhor teu Deus adorarás, e somente a Ele servirás. O diabo não tem por vencido ainda. Ele leva Jesus ao pináculo do templo e diz: se daqui você se lançar até nos chãos, dará ordem a teu respeito os anjos, para que te tomem tuas mãos, e você não vai tropeçar em pedra alguma. Mas Jesus vira para o diabo e diz: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. E diz a Bíblia que o diabo deixa Jesus. Jesus venceu o pecado, Jesus venceu o mundo, Jesus venceu o diabo. Meu irmão, minha irmã, nós precisamos ter essa visão a cada dia de Jesus, não de um Jesus morto, não de um Jesus esquelético no madeiro, não de um Jesus fracassado, mas essa visão do Jesus glorificado, do Jesus ressurreto, tem que ser em nossas vidas cada vez maior, cada vez maior, cada vez maior. Sabe por quê? Porque se nós não tivermos essa visão do Jesus ressurreto, do Jesus vencedor, nós iremos sucumbir, nós iremos fracassar. O mundo tem tentado diminuir a Jesus. A cultura do mundo tem tentado diminuir a Jesus. E se nós não vigiarmos, se nós não atentarmos para as verdades das Escrituras Sagradas que apresenta sobre Jesus, nós iremos pelo mesmo caminho. Se nós dissermos que Jesus foi um grande homem, o mundo aceita, a cultura aceita. Se nós dissermos que Jesus foi um mestre das causas sociais, o mundo aceita, a cultura aceita. Mas se nós dissermos que Jesus é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o mundo não aceita. Se nós dissermos que Jesus, somente Ele é mediador entre Deus e os homens, o mundo não aceita. O mundo está diminuindo a Jesus. A cultura do mundo está diminuindo a Jesus. E muitos cristãos estão diminuindo a Jesus. Muitos cristãos têm uma visão pequena do seu Redentor, do seu Cristo. Mas nessa noite eu estou apresentando a você uma visão do Cristo vencedor, do Cristo ressurreto, do Cristo que venceu o pecado, venceu o mundo, venceu o diabo, mas também venceu a morte. Ele venceu a morte. Nós não adoramos um corpo morto. A tumba de Jesus está vazia. A tumba de Buda está com os ossos dele lá. De Maomé está com eles lá, os ossos dele. Mas a tumba do nosso Senhor Jesus Cristo, o sepulcro, está vazio. Mateus capítulo 28.
no fim do sábado, no início do primeiro dia da semana, Maria e a outra Maria, as outras mulheres, foi até o sepulcro, levando especiarias, folhas para colocar no corpo de Jesus. Elas andando, conversando, quem vai te remover a pedra do sepulcro para que nós possamos cuidar do corpo do nosso mestre? Olha que coisa! Maria, as mulheres estavam indo até o sepulcro cuidar de um corpo morto. Mas quando ela chega no sepulcro, onde colocaram o corpo de Jesus, a Bíblia diz em Mateus capítulo 28, do 1 ao 5, que um anjo desceu do céu, removeu a pedra e disse: ei, mulheres, o que vocês estão procurando aqui? Eu sei a quem vocês procuram, a Jesus Cristo que foi morto, mas Ele não está aqui, Ele ressuscitou. As mulheres foram surpreendidas pelo anjo. O anjo disse: mulheres, eu sei que vocês buscam a um Cristo morto, mas Ele não está aqui. Vem, vede. A Bíblia diz que elas entraram no sepulcro e não viram o corpo de Jesus. Não viram Jesus, porque Jesus já tinha ressuscitado como Ele havia dito. Que coisa maravilhosa, extraordinária, que boas novas que eu trago para vocês nessa noite. Que boas novas que a Bíblia nos apresenta, que boas novas que o livro de Apocalipse nos apresenta. O livro de Apocalipse apresenta Jesus na sua grandeza, na sua glória, na sua beleza, na sua soberania, no seu domínio. Será que você o conhece? Esse Jesus glorificado, esse Jesus ressurreto? Eu pergunto a mim mesmo, será que você o conhece? Eu pergunto a mim mesmo, será que a igreja do século 21 conhece esse Jesus? O Jesus ressurreto, o Jesus glorificado, o Jesus que venceu o pecado, que venceu o mundo, venceu o diabo e venceu a morte? Será que você o conhece? 1 Coríntios capítulo 15, verso 3 e 4, o apóstolo Paulo ele diz: olha, antes de tudo eu vos entreguei o que também recebi, que Jesus Cristo ele foi morto pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. No verso 4 ele diz: mas também Ele ressuscitou, segundo as Escrituras. Quantas pessoas em nossa época estão atrás de motivos, de razões, para viver um cristianismo avivado, viver uma vida cristã avivada? Quantos cristãos frágeis, fracos, procurando razões para viver uma vida avivada com Deus, procurando razões. Nessa época que o livro de Apocalipse foi escrito, os cristãos estavam sendo mortos por confessar a Jesus, estavam sendo jogados aos leões, às feras, por aceitar a Jesus, por confessar a Jesus. E muitos da nossa época estão barganhando Cristo, estão trocando a Jesus, o seu Cristo vivo, ressurreto, glorificado, que a morte não pôde contê-lo por coisas banais. Romanos capítulo 6, verso 9, diz: sabendo isto, que Cristo ressuscitou dentre os mortos, e a morte não tem mais domínio sobre ele. Ele é o pão vivo que desceu do céu, a água viva, o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, o caminho, a verdade, a vida, o nosso advogado, o nosso sumo sacerdote. Ele é a peça central da civilização. A ideia mais
imbatível, invencível. Ele é aquele que dá ordem ao mar, ao vento, à tempestade, e o mar e a tempestade aquieta. Ele é aquele que repreende os demônios. Ele é aquele que ressuscita os mortos. Esse é o meu Jesus. Essa é a visão bíblica do nosso Jesus a quem nós servimos. Apocalipse mostra a grandeza de Jesus nos nomes que dá a Jesus e na descrição que faz de Jesus. Capítulo 1, a partir do versículo 12, o apóstolo João lhe diz: eu estava na ilha de Pátimo e ouvi alguém falando comigo. Ele diz que quando eu olhei, virei para ver quem é. Ele diz: eu vi um semelhante ao Filho do Homem, se referindo a Jesus. Ele diz: o seu cabelo, a sua cabeça eram brancos como a neve. Os seus olhos eram como chama de fogo. Estava vestido de um vestido branco. No seu peito tinha uma cinta de ouro. A sua voz era como voz de muitas águas. O seu rosto brilhava como o sol ao meio-dia. Os seus pés eram polidos como bronze. O apóstolo João, no versículo 18 de Apocalipse, versículo 17, ele diz que quando eu virei e vi para ver quem falava comigo, ele diz que caiu como morto diante de Jesus. Do Jesus glorificado, do Jesus ressurreto. E o próprio Senhor Jesus foi até ele e disse: João, não temas, porque eu sou o primeiro e o último, aquele que esteve morto e tornei a viver. Eu tenho na mão a chave da morte e do inferno. Ele, Jesus, ele tem em suas mãos a chave da morte e do inferno. Diante do Jesus glorificado, diante do Jesus ressurreto, capítulo 1 desse livro, versículo 18, João diz que ele não aguentou, não suportou a glória de Jesus. Ele diz: eu caí como morto aos seus pés. Nós precisamos dessa visão do Jesus glorificado, do Jesus ressurreto, meu irmão. Capítulo 19, verso 11 desse livro do Apocalipse, João ele diz: eu olhei para os céus e vi o céu aberto e o cavalo branco, e o que estava montado nesse cavalo branco se chama Fiel e Verdadeiro. Ele peleja e julga com justiça. Olha que visão gloriosa, que descrição gloriosa que o apóstolo João viu e que o livro de Apocalipse faz de Jesus. Capítulo 19, verso 11, eu olhei para o céu e vi um cavalo branco, e aquele que estava montado nele, se referindo a Jesus, se chama Fiel e Verdadeiro. Os seus olhos são como chama de fogo, está vestido de um vestido salpicado. Aí no versículo 16 do capítulo 19, ele diz: e na sua coxa está escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ele é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, meu irmão. Esse é o Jesus ressurreto. Esse é o Jesus glorificado que a Bíblia nos apresenta, e que nós devemos apresentar esse Jesus ao mundo desta forma, desta maneira. Nós não devemos diminuir a Jesus para apresentá-lo ao pecador, para apresentá-lo ao mundo, não. Nós devemos apresentar ao mundo esse Jesus glorificado, esse Jesus ressurreto, porque quando o pecador ouvir a descrição desse Jesus, saber quem Jesus é, não vai restar a não ser cair aos pés de Jesus e confessar a Jesus como Salvador e Rei da sua vida. Às vezes me dá até pena quando eu vejo alguém falando de Jesus para um pecador, oferecendo ao pecador um Jesus esquelético, morto, fraco.
Meu irmão, saia daqui hoje, nessa noite, com a visão do Jesus ressurreto, do Jesus glorificado, do Jesus que venceu a morte, venceu o pecado, venceu o mundo. E aí o apóstolo Paulo, ele, em 1 Timóteo, capítulo 3, verso 16, se referindo ao próprio Jesus, ele diz: grande é este mistério da piedade, aquele que foi manifestado na carne, foi justificado em espírito, contemplado por anjos, crido do mundo, pregado entre as nações e recebido na glória. Olha que coisa maravilhosa. 1 Timóteo capítulo 3, verso 16. Aquele que foi manifestado na carne, Jesus Cristo. Ele foi justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo e recebido na glória. Meu irmão, minha irmã, o nosso Senhor Jesus Cristo está na glória nessa hora, está intercedendo junto ao Pai por mim e por você, e Ele se faz presente aqui em nosso meio através do seu Espírito, o Espírito Santo. Que coisa maravilhosa é saber que Ele foi justificado em Espírito, o Espírito Santo justificou a Jesus, dando testemunho de Jesus, foi contemplado por anjos, pregado entre as nações, foi crido no mundo, e quando ele terminou a sua obra nesta terra, que o Pai havia feito, João capítulo 19, verso 30, ele diz: tetelestai, testelestai, uma palavra grega que quer dizer está consumado, está pago. Meu irmão, a nossa dívida, Ele pagou. Ele pagou a nossa dívida. Antes dele entregar o seu Espírito ao Pai, Ele diz: tetelestai, tetelestai, está consumado, está pago. Meu irmão, eu desafio você a partir de hoje a viver uma vida cristã com Deus avivada, uma vida cristã acima da média, uma vida cristã não mais aquém da média, não mais abaixo da média, mas uma vida cristã acima da média, porque Ele, o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele venceu. E é o livro de Apocalipse, o capítulo que nós lemos, capítulo 5, a partir do versículo 6, o apóstolo João diz: eu virei e olhei para ver quem era, e vi um cordeiro como tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres, 7 olhos e 7 espíritos. É uma descrição literal do Jesus ressurreto. Os 7 chifres representam o poderio de Jesus. Ele diz que o Cordeiro, Jesus, ele foi até o trono, versículo 7 de Apocalipse 5, foi até o trono e tomou o livro da mão de Deus. E a Bíblia diz, versículo 8 do capítulo 5, que quando ele toma o livro da mão de Deus, os 4 seres viventes, os 24 anciãos, se prostra diante do Cordeiro, diante do Jesus ressurreto, e diz: digno é o Cordeiro que foi morto, porque com seu sangue compraste para Deus homens que procedem de toda tribo, povo, língua e nação. Meu irmão, Jesus com seu sangue comprou para Deus. Digno é o Cordeiro de tomar o livro, de abrir o seu selo, porque foste morto, e com seu sangue compraste para Deus homens de toda nação, povo, língua. O sangue de Jesus
Foi o preço da nossa redenção, da nossa salvação. Colossenses capítulo 1, verso 15, verso 14, diz que nele, em Jesus, nós temos a redenção, a remissão dos pecados. Que coisa gloriosa nele! No Cristo ressurreto, no Cristo vitorioso, nós temos a redenção. Essa palavra redenção quer dizer um resgate mediante um pagamento. Ele pagou o nosso resgate. Qual foi o pagamento? Foi o seu sangue puro, o seu sangue imaculado. Meu irmão, nós fomos comprados por um bom preço. O apóstolo Pedro vai dizer, em 1 Pedro capítulo 1, verso 18, que nós fomos resgatados da nossa vã maneira de viver, não como coisas perecíveis, como o ouro e a prata, mas sim pelo precioso sangue de Jesus, como de um cordeiro puro e imaculado. Que coisa, que revelação o apóstolo Pedro nos traz. 1 Pedro capítulo 1, verso 18. Fomos resgatados, não com coisas corruptíveis, como o ouro e como a prata, mas pelo precioso sangue de Jesus. A Hebreus capítulo 10, verso 19 vai dizer: irmãos, tenha intrepidez para entrar no Santo do Santo pelo sangue de Jesus. Nós temos que ter intrepidez para entrar na sala do trono, diante de Deus, porque nós fomos comprados mediante o sangue de Jesus. O sangue puro. Quando o ancião de dias de João, não chores, é porque ele tinha razão. E nós temos razões para não mais viver uma vida de desespero, de angústia. O que será do amanhã? O que será da minha vida? O apóstolo João estava desesperado, chorando, sem esperança alguma. Mas quando foi apresentado a ele a esperança, o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, o nosso Senhor Jesus Cristo, aquele que venceu, ele para de chorar. Ele cria expectativa para o amanhã, para o futuro. Meu irmão, nós devemos criar expectativa para o amanhã, para o futuro, porque nossas vidas pertencem a esse Jesus Cristo que venceu. E Jesus vencendo, isso implica em quê? Implica não mais medo da morte. Oh glória! A morte não pode mais nos causar medo, porque a morte não foi capaz de segurar o nosso Redentor no túmulo. Ele venceu a morte. E a ressurreição de Jesus, o Jesus ressurreto, implica nisso. Nos dá confiança do amanhã, nos dá confiança que essa noite que eu digo, é a noite, a época em que Jesus ainda não voltou, que essa noite o amanhecer vai vir, e o amanhecer são novos céus, nova terra, é uma vida eterna junto com Ele. O Jesus glorificado, ressurreto, implica nisso, meu irmão, em ousadia, em enfrentar a morte, não mais ter medo da morte. Quantos cristãos, salvos pelo sangue do Cordeiro, quando fala sobre a morte, tremem sua mão,
Certa feita eu estava conversando com uma pessoa sobre esse assunto, sobre a morte. Ela chorava, as mãos ficavam geladas, suadas, porque ela não tinha certeza da salvação. Ela não tinha certeza que Jesus, ele venceu. E quando nós não temos a visão desse Jesus glorificado, desse Jesus ressurreto, o medo nos oprime, o diabo nos oprime, mas quando nós temos a visão desse Jesus que venceu a morte, venceu o mundo, venceu o pecado, venceu o diabo, nada pode nos oprimir, nada pode nos causar medo. Então, meu irmão, a partir de hoje, faça de tudo para que esta visão do Cristo glorificado seja cada vez maior na sua vida. A ressurreição de Jesus, o Cristo ressurreto, implica em quê? Implica em que nós estamos perdoados. Nós não permanecemos mais nos nossos pecados. Nós não iremos mais ter sobre nós a ira de Deus. Isso é coisa maravilhosa, meu irmão. Isso é coisa extraordinária. Essas verdades que a Bíblia nos apresenta sobre Jesus. Que nós vamos pregar mais sobre esse Jesus glorificado, esse Jesus ressurreto. Que venham a ser feitos mais louvores, mais hino sobre esse Jesus ressurreto, sobre esse Jesus glorificado. Que a igreja venha pregar mais sobre essas verdades. Que é isso que nos liberta, é isso que nos cura, é isso que nos aviva. Ele foi recebido na glória. Quando o apóstolo Paulo diz: grande é o mistério da piedade, em 1 Timóteo capítulo 3, verso 16, se referindo a Jesus, porque grande é o mistério. Aquele Jesus que foi manifestado na carne, foi justificado em espírito, crido no mundo e recebido na glória. E o texto que nós lemos prossegue dizendo, versículo 10, João diz: eu ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono dos anciãos, de milhões e milhares de milhares, que estavam dizendo: digno é o Cordeiro de receber poder e riqueza e sabedoria e força e honra e glória. No versículo 13 de Apocalipse capítulo 5, diante do Jesus ressurreto, ele vê algo incrível. No versículo 13 de Apocalipse capítulo 5, ele diz: eu vi e ouvi que toda criatura que estava na terra, debaixo da terra, no mar e sobre os mares, e tudo que nele há, estava dizendo: aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, seja a glória, a honra e o louvor e o domínio pelos séculos dos séculos. Meu irmão, João viu que toda criatura, toda que está na terra, que está debaixo da terra, que está no mar, sobre o mar e tudo que nele há, estava glorificando o Cristo ressurreto, estava exaltando o Cristo ressurreto, dizendo a Ele seja a glória, a Ele seja o domínio, a Ele seja o louvor, pelos séculos dos séculos. Meu irmão, isso está próximo, por todos os séculos, por toda a eternidade. Toda criatura e nós, toda a sua igreja, nós iremos estar cantando para sempre este louvor, este hino ao Cordeiro. Seja a glória, a força, a riqueza, a sabedoria e o domínio pelos séculos dos séculos. Convidar o grupo de louvor para subir.
Vamos nos colocar em pé, mas se coloque em pé, adorando a esse Jesus